Olá, seja muito bem-vindo à 5ª edição do programa Ágora. O nosso objetivo é discutir os fatos que estão em destaque no país. Além do YouTube, você também pode nos acompanhar pelo Instagram @agorafacop e participar. O tema de hoje é uberização do trabalho, que na prática é ser um trabalhador por conta própria. Significa que você assume tanto os riscos quanto os custos, tendo a liberdade de definir a própria jornada e dedicação ao trabalho. Para entendermos melhor, acompanhe a reportagem de João Victor Coutinho, Isaac Galileu e Paulo Gomes. A intensificação da globalização vem modificando as relações de trabalho pelo mundo. Assim, ter a carteira assinada ou não se tornou uma opção frente à necessidade de ter uma fonte de renda. E isso fez surgir o fenômeno da uberização das relações do trabalho, também reconhecido como o princípio da economia colaborativa ou do compartilhamento, onde grandes empresas controlam meios digitais e utilizam da mão de obra dos parceiros cadastrados para prestar seus serviços. Assim, não se faz necessário a efetivação de um contrato de trabalho formal. A ausência de vínculo trabalhista é também a perda dos direitos assegurados ao trabalhador, como afirma essa advogada. O prestador do serviço envolvido nesta uberização, ele não é mais considerado um empregado propriamente. E com isso ele estaria então destituído de todos os direitos que a Constituição traz e assegura ao empregado, que a legislação trabalhista também assegura ao empregado como conquistas, né? A uberização do trabalho segue a agenda liberalista do governo federal. A ideia de flexibilizar as leis trabalhistas propõe a volta do crescimento da economia e principalmente a diminuição do desemprego atual. É uma forma de tornar a economia ativa, onde a pessoa que está desempregada, ela começa a produzir, ela começa a gerar renda, então ela produz alguma coisa, vende alguma coisa, aí ela vai virando o quê? Girando o ciclo econômico. Os serviços por aplicativo são as formas mais comuns da uberização. E para quem está desempregado, podem ser as únicas opções para uma fonte de renda rápida. Fazer o transporte de pessoas pela cidade de Presidente Prudente foi a opção para este motorista, que sofreu com a mudança na forma de trabalho. A mudança foi assim, bem drástica, né? Porque eu trabalhava 6 horas por dia, primeiro, né? Trabalhava 6 horas por dia. E me vi assim, nos primeiros dias que eu tinha que trabalhar mais para tentar faturar o que eu ganhar na última empresa. Os profissionais que atuam como o Sidney podem contar com alguns direitos caso venha acontecer imprevistos durante o trabalho. E se ele estiver cadastrado como um microempresário, tiver uma MEI aberta, o que ele tem é como um autônomo, a base do que ele recolhe, ele teria assegurado aí os direitos previdenciários. A uberização segue a tendência da produtividade, onde o trabalhador é responsável por aquilo que ele recebe ou deseja receber. E qual que é a visão deles? Eu estou vendo agora o curto prazo. Curto prazo eu ganho muito mais sendo informal, trabalhando por conta, estou trabalhando para mim, não estou pagando nada para ninguém. Só que as consequências são no futuro, né? A consequência no futuro. Aí como que vai ser quando eu ficar mais velho? Como que vai ser? Para conversarmos sobre o tema, convidamos o professor Pedro Teófilo de Sá, ele que é mestre em Direito Negocial pela UEL e Direito Negocial pela PUC de Londrinas, atua como professor universitário e possui experiência com legislação trabalhista. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Contamos também com a presença de Mariana de Lima Ximenes, que é advogada civil trabalhista há 2 anos, formada pelo Centro Toledo Universitário. Tudo bem, Mariana? Boa noite, tudo bom. Sejam muito bem-vindos ao programa Ágora. Vamos começar. A minha primeira pergunta vai para você, professor. Pensando em competição no mercado de trabalho, nós podemos entender que a ideia de uberização remete a empreendedores que buscam construir o seu próprio capital humano? Com certeza. Quando eu falo em uberizar, embora o tema seja muito mais utilizado por conta da expansão do Uber, mas o tema uberização ele se aplica a várias outras formas de empreender. Se você for olhar, por exemplo, a startup é uma forma de empreender, né? Então, no caso, a uberização é uma forma, sim, de conquista do espaço, é a conquista da autonomia, porque nós sabemos que ele não tem vínculo empregatício, logo o seu contrato é um contrato de prestação de serviço. Então, ele consegue definir a sua jornada de trabalho, se aquilo é favorável, aquilo que eu digo é o rendimento, né? Aquilo que ele ganha, se é suficiente ou não, e ele então vai poder dosar a jornada de trabalho dele. Você entende esses trabalhadores como empreendedores, Mariana?
Eu entendo e justamente esse é um problema que eu vejo no âmbito trabalhista, porque ele assume todos os riscos do negócio. As porcentagens baixas que ganham fazem com que trabalhem muito mais, se expondo a mais riscos, se expondo a mais perigos, tanto de vida para eles quanto para quem faz uso do serviço. De acordo com a Folha de São Paulo, o escritor Tom Slee, que é autor do livro Que é Seu é Meu, que trata dos novos modos de trabalho, ele diz que não é justificável colocar em debate os direitos dos trabalhadores pela legislação. Mariana, você concorda com essa afirmação? Olha, a legislação trabalhista, ela foi feita para proteger o trabalhador, muitas vezes em detrimento do empregador. E é justamente esse o problema que existe no Brasil. Tem muita gente querendo trabalhar e pouca gente querendo contratar. Então, é aí que surge essa situação da uberização. Pessoas que querem trabalhar, não têm aonde trabalhar, características de um país que está quebrado economicamente. Então, surge essa situação e tem que ter essa interferência para justamente proteger a parte mais fraca do contrato de trabalho, que é o prestador de serviço, no caso, ou o trabalhador. E para você, professor? Olha, eu acho que o autor tem razão, não tem que se discutir, porque eu vou ousar discordar da colega, né, com todo o respeito, mas dizer que não há relação de trabalho. E por conta dessa ausência de relação de trabalho, eu faço um contrato de prestação de serviços e a empresa, no Uber, no caso especificamente, ele faz um trabalho de aproximação, porque eu uso o aplicativo para chegar até o motorista. Então, o motorista contrata o serviço, faz um contrato de prestação de serviços com a empresa e a empresa é apenas um atravessador, um aproximador. Um detalhe interessante, nós temos uma decisão de 19 de setembro, agora, de 2019, do Superior Tribunal de Justiça, onde nós encontramos a seguinte situação: um motorista que era prestador de serviços, fez um contrato com o Uber e ele foi descredenciado, essa é a palavra, porque ele faz o credenciamento quando ele contrata. Ele foi descredenciado, ao ser descredenciado, insatisfeito, ele então procurou o juizado de pequenas causas, se não me falha a memória, em Minas. Ao procurar, o juiz disse: não, mas isso aqui não se resolve aqui, é na Justiça do Trabalho. Chegando na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho disse: não, isso não é comigo. E isso gera o que nós, na área do direito, doutora, chamamos de conflito negativo de competência. Nenhum nem outro entendeu ser competente para julgar aquela causa. E subiu para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E agora, em setembro, a decisão foi muito clara. O Uber é apenas um aproximador. Então não há relação de trabalho porque há autonomia. Nossa equipe foi às ruas para entender algumas dúvidas da população e eu espero que vocês possam nos ajudar. Esse é o nosso quadro, Na Ponta da Língua. Eu ouço falar bastante sobre essa coisa uberizada, de que a pessoa tem uma certa autonomia para escolher os seus horários de trabalho. E ao mesmo tempo eu também ouço que essas pessoas escolhem trabalhar às vezes mais que 12 horas por dia. E, no final das contas, eu queria saber se isso é realmente uma autonomia ou se é uma forma de você ser manipulado achando que você tem o controle da situação, para trabalhar mais, no caso. E aí, Mariana? Ao meu ver, ela está corretíssima, porque as porcentagens dos ganhos desses prestadores de serviço são muito baixas. Para ser algo equilibrado, deveria ser em torno de 50%, já que é ele quem assume os riscos. Mas não é isso que acontece. Então, realmente, tem uma certa autonomia. Um Uber, por exemplo, pode recusar uma corrida, mas ao mesmo tempo ele fica refém das taxas muito baixas, do valor muito baixo que ele recebe, então ele acaba tendo que trabalhar muito mais. Bom, agora nós vamos para o intervalo e já voltamos para falar mais sobre a uberização do trabalho. Tuas escolhas te definem. Sabe por quê?
São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione-se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UnoOeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UnoOeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br. Voltamos ao programa Ágora com o tema da uberização do trabalho. Uberização que, na prática, é ser um trabalhador por conta própria. Significa que você assume tanto os riscos quanto os custos, tendo liberdade de definir a própria jornada e dedicação ao trabalho. Para isso, contamos com a participação do professor Dr. Pedro de Sá e a advogada trabalhista Mariana Ximenes. Segundo o IBGE, há cerca de 13 milhões de brasileiros desempregados. Muitas pessoas veem na uberização uma fonte de renda rápida e fácil. Professor, isso pode significar um estímulo na economia, mas não é uma forma de precarização do trabalho? Não me parece que haja precarização porque eu tenho o direito de escolha. E quando eu opto pelo trabalho de Uber, eu poderia dizer que eu tenho duas situações. Ou porque eu quero melhorar a minha renda, então eu me sujeito àquilo, mas sabendo o que me aguarda. Ou porque eu não tenho realmente outra saída e eu vou então prestar o serviço e me sujeitar àquelas situações que são tratadas pela esfera civil. Então não me parece que haja precarização. Para haver precarização eu precisaria falar em trabalho, mas com proteção do que a doutora falou ainda há pouco, né, no bloco anterior, que era da relação de trabalho, que é o que não existe. Né? Entendi. Mariana, você entende como precarização? Justamente por não haver essa caracterização atualmente, né, de contrato de trabalho, eu entendo que o prestador de serviço, ele abdica dos seus direitos que, em tese, deveriam ser cumpridos e deveriam ser assegurados. Então, é uma forma de precarizar, porque ele vai estar prestando um serviço para alguém que tem um lucro muito maior que o dele e vai se colocar à disposição, mas ele é descartável para esse negócio. Que é, por exemplo, o caso que o doutor falou, que houve o descredenciamento do Uber. Então, ele é simplesmente um número para essa grande empresa que é a empresa Uber. Ele é descartável. Pegando o gancho nisso que você falou, ele é descartável, mas como que a gente pode regulamentar? Qual que é a melhor forma para regulamentar essa categoria que não se encaixa nos modos clássicos de emprego que a gente tem? Você acha que essas pessoas têm os direitos delas garantidos? Eu acho que a remuneração, a princípio, deveria ser melhor, porque, como eu disse, eles assumem os riscos da atividade que desempenham, isso já ajudaria bastante. E, no mínimo, pelo menos, que seja recolhido a parte previdenciária, o INSS, para garantir direitos futuros, para movimentar a nossa previdência, que atualmente está bem quebrada, e para garantir esses direitos futuros dos empregados não, os prestadores de serviço, que no momento eles não têm esse tipo de garantia. O senhor vê essas garantias para os trabalhadores? Olha, eu vejo de uma maneira um pouco diferente, né? Por quê? Primeiro, a questão da regulamentação e como regulamentar isto, o Senado e a Câmara já aprovaram um projeto deixando ao município a disciplina dessa matéria. Então, cada município vai disciplinar de uma forma, especificamente, o município de Presidente Prudente já tem 2 decretos regulamentando. Ele criou um em 2016,
questão de 2 meses, ele criou outro, alterando o artigo 7º e o artigo 8º. Dentre as várias exigências, tem lá a necessidade de estar inscrito no INSS, fazer o recolhimento, ter um seguro, seguro pessoal e para terceiros, ter habilitação no mínimo B e um curso específico para transporte de pessoas. Agora, o problema dessa precarização, com todo respeito ao que a doutora disse, eu discordo, porque eu estou numa relação privada onde eu tenho autonomia para contratar, eu sei as condições em que eu estou contratando e eu olho para aquela relação e digo, me serve ou não me serve. Então, no momento que eu digo serve, eu estou, na verdade, executando ou estou efetivando uma garantia constitucional da livre iniciativa e da liberdade econômica, me parece. A pessoa entende os direitos que ela tem e assume eles ou não. Exato, ela sabe o que está contratando e quando ela diz sim, porque é tudo digital, né? Ela está dizendo concordo com os termos desta contratação, ou porque eu não tenho outra forma, ou porque eu quero aumentar o meu rendimento. Entendi. A nossa próxima pergunta, ela vem dos nossos seguidores do Instagram, o @agorafacop. Lembrando que você também pode enviar suas dúvidas. Vamos à questão da Mariana Martins, de 33 anos, ela é analista comercial e ela quer saber qual é a diferença entre a uberização e freelancer. Desculpa, Marina Martins, eu falei Mariana. Mariana. A uberização é você se cadastrar para prestar um serviço para uma empresa, um aplicativo que é muito maior do que você. Abrange um país e continentes. Já um freelancer é uma pessoa que está lá, digamos que por dia. Quando você vai trabalhar, por exemplo, num buffet infantil, você vai algumas vezes e recebe pelas vezes que você vai. Quando não for mais útil, você não recebe mais. Então não tem um contrato também. Só que é de uma forma mais esporádica ainda. Entendeu? O senhor entende da mesma forma, professor? Eu entendo com algumas ressalvas, né? Quando nós falamos do freelancer, é o sujeito que vai prestar o serviço exatamente desta forma, com um certo espaçamento temporal. Não vai haver aquela diuturnidade. Mas quando eu falo na figura do Uber, hoje com a regulamentação, é obrigado que o veículo primeiro esteja cadastrado na cidade. Antes tinha uma regra de que deveria estar em nome do prestador, não precisa mais. Então tem que ser cadastrado na cidade e tem a possibilidade deste Uber, que não me parece que ele seja freelancer, colocar um terceiro como freelancer, porque eu tenho autonomia como Uber, como motorista de Uber, a dizer, não, eu vou trabalhar meio período, outro meio período, eu vou contratar ou eu vou terceirizar, entre aspas, o trabalho e permitir que alguém faça um freela, não um freelancer. Sim, são institutos diferentes, né? Completamente diferentes. Entendi. A minha última pergunta vai para os nossos dois convidados. Alguns aplicativos, eles oferecem premiações e recompensas para quem produzir mais. Com isso, muitas pessoas trabalham mais de 12 horas, colocando em risco tanto a sua própria vida quanto a de seus clientes, para que elas estão fornecendo seu serviço. De que forma que essas empresas podem controlar essa situação, professor? Olha, o decreto que regulamenta a atividade Uber imprudente, ela já tem uma determinação de que o Uber é obrigado a encaminhar para a CEMAV a quantidade de corridas, as estimativas, para poder saber, para poder saber quanto tempo o controle sobre o serviço que cada um está executando. Mas também não existe na legislação uma fala do que vai ser feito para poder prevenir isso. Nesse aspecto, cabe a cada um saber até onde eu vou. É a preocupação, volto ao aspecto econômico, né? Se eu preciso de mais dinheiro, eu vou me sujeitar àquilo, trabalhando 12, 13, 14 horas e colocando em risco, muitas vezes, o passageiro. Nesse sentido, há uma precarização, mas por culpa exclusiva do prestador. A empresa faz o papel dela, que é o fomento econômico, diz, olha, eu quero faturar mais, então eu vou premiar aquele que mais produz. É o que não acontece muito diferente na iniciativa privada, quando eu falo de uma empresa. Mariana, você acha que esse controle precisa ser das empresas? Eu acho que tem que existir esse controle, tanto por parte das empresas, porque elas têm acesso ao GPS, onde o carro vai, onde o carro volta, esse tipo de... não só nos carros, né, claro. Mas eu acho que tem que ter uma
uma legislação mínima a ser seguida, porque isso existe em Presidente Prudente. Mas e no âmbito nacional? E nas outras cidades? Porque, como o professor disse, cabe a cada cidade decidir como vai ser a sua legislação. Mas a União deveria decidir que tem requisitos mínimos a serem cumpridos por todos os municípios. Esse é um deles. Muito obrigada a vocês dois. Esse é um tema que rende muita conversa, muito debate, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença do professor aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, professor Pedro de Sá. Agradecer também a sua presença, Mariana Ximenes, foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer todo meu. Muito obrigada. Esta foi a 5ª edição do programa Ágora. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.